orar, vamos pedir a Deus para que Ele nos abençoe nesta noite de domingo. Chegamos agora há pouco lá de Belém do Pará, fomos lá celebrar o casamento do Diego, meu sobrinho, foi uma bênção, mais um sobrinho casado, e eles testemunharam a fé em Deus, né? Porque acreditam que o casamento é uma instituição divina, foi instituído por Deus, né? É muito importante a gente continuar seguindo os princípios da Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite de domingo, onde nos encontramos aqui através desta live, através deste local, para podermos cultuar ao Teu santo nome. Queremos adorá-lo na beleza da Sua santidade, Senhor. Vem, Senhor Deus, nesta noite, se assenta no trono dos nossos corações, porque queremos Te adorar, Senhor. Queremos elogiar, queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Pai, que todas as pessoas que estão assistindo a live, assim como as pessoas que já chegaram, aquelas que estão por chegar neste lugar, elas venham, Senhor Deus, com uma disposição de adorar o Teu nome e receber do Senhor a Sua palavra. Senhor, a Tua palavra é espiritual e ela toca o nosso espírito. Nós podemos comungar com o Senhor nesta noite. Nós podemos andar com o Senhor por intermédio dos Teus pensamentos que nos são revelados pela Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite a contemplar a beleza da Tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de chamar então aqui o nosso grupo de louvor, Tiago, Nicolas e Cristiano. Vamos louvar ao Senhor. Graças e paz. Amém? Graças e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pensei que eu estava sozinho na igreja. Vamos ver um versículo para nós iniciarmos nosso louvor, que está no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 1, que fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Se nós somos moradores da terra, então nós temos um dever de estarmos louvando ao Senhor, amém? Então, se você respira e tem fôlego e fala, vamos louvar ao Senhor. Martinha, Deus te abençoe. Beleza, Edu? Deus abençoe a todos. Lutas não podem me parar. Sobre as águas eu vou andar. Era tristeza, tornou-se alegria. Glória nas minhas mãos está. A noite passou e o dia chegou, trazendo um renovo que vem do Senhor. Enxugou os meus olhos e o pranto se foi, porque o Senhor me encheu de alegria. Amanheceu, Sua paz transformou minha vida. Amanheceu, Jesus Cristo a vitória me deu. Lutas não podem me parar. Sobre as águas eu vou andar. O que era tristeza tornou-se alegria. A vitória nas minhas mãos está. A noite passou e o dia chegou, trazendo um renovo que vem do Senhor. Enxugou os meus olhos e o pranto se foi, porque alegria. Amanheceu, Sua paz transbordou
Jesus Cristo a vitória me deu. Amanheceu, o Senhor me encheu de alegria. Amanheceu, tua paz transbordou minha vida. Amanheceu, Jesus Cristo a vitória me deu. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está restituindo os anos consumidos pelos gafanhotos. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco. Já não há lugar para desonrar. Somente honras e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Deus está. Deus está restituindo os anos consumidos pelos gafanhotos. Jamais seremos envergonhados. A prosperidade está conosco. Já não há lugar para desonrar. Somente honra e grandes vitórias. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. É tempo de colher, é tempo de vitória. É tempo de colher, é tempo de vitória. Aleluia, glória a Deus. Entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em suas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti.
preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Pastor Eduardo. Aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Amados, que bom estarmos aqui. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui nessa noite. Está bem friozinho, mas mesmo com o tempo frio, a gente precisa adorar a Deus, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 18. Nós vamos meditar em uma porção da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração, e Deus quer nos ajudar. A mão do Senhor está em nossa direção, para nos ajudar. Há momentos da vida que tudo que a gente quer é uma mãozinha, né? A gente quer uma mãozinha, às vezes para arrumar um emprego. Alguém podia me dar uma mão, né? Dar uma força. Às vezes você está precisando de um auxílio com seus filhos. Houve momentos na vida assim que os meus filhos estavam passando por algumas crises. E aí eu pedia para alguns jovens, ó, dá uma mão lá em casa, dá uma força, né? Conversa com eles. E às vezes pediam para mim, ó, dá uma força, Eduardo, pede para os seus filhos, falar com os meus filhos, no casamento. A gente sempre precisa de uma mãozinha, né? Ou seja, quando fala sobre mão, a gente precisa de uma ajuda, né? E que bom que a mão de Deus, ela está direcionada ao nosso favor. A boa mão do Senhor está ao nosso favor. Nós vamos ler Lucas 18, você fica só mais um minutinho em pé para a gente ler essa passagem, depois você senta, tá bom? Diz assim, Lucas 18, do versículo 1 até o versículo de número 8. Aqui Jesus está contando uma parábola acerca do juiz iníquo. E diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum.
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Vou ler esse último versículo aqui mais uma vez. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura, achará fé na terra? Nós vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus para que venha nos falar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que esta palavra é uma palavra inspirada pelo Senhor e ela é apta para nos corrigir, nos instruir, nos conduzir em toda a justiça, Senhor. E nós cremos que é a palavra do Senhor para nós hoje à noite. Fala com o nosso coração, Senhor. Fala porque queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem assentar, queridos. Essa parábola aqui é muito conhecida, né? Uma parábola que Jesus contou, mostrando a necessidade de nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Nunca entregar os pontos. Nunca se deixar vencer pelas dificuldades. Nós todos temos dificuldades, nós todos temos lutas, nós todos temos desafios. Segunda-feira já chegou, né? Amanhã já é segunda, então nós vamos encontrar. Às vezes a gente deixa algumas situações sexta-feira, né? Não quero nem mais pensar nisso, porque eu vou agora descansar no meu fim de semana. Mas segunda-feira a gente vai trabalhar e vamos encontrar aquelas pendências que nós deixamos sem resolver. Vamos encontrar na segunda-feira de novo. O fato é que existem situações que nós preferíamos que elas não existissem, mas fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes acaba uma luta e vem uma outra luta, mas, querido, só existe uma forma de nós vivermos este mundo. A Bíblia fala que só existe uma maneira de se viver neste mundo, e essa maneira, a Bíblia fala que é através da fé. Está escrito que o justo, ele vive através da fé. Lá em Abacuque 2,4 está registrado isso. E a Bíblia diz que nós não podemos retroceder. O justo, ele vive pela fé e ele não pode retroceder, ele tem que continuar adiante. Então, a palavra que eu tenho para falar ao teu coração nessa noite é uma palavra que pode ser... Essa palavra, às vezes nós esperamos que venha uma palavra que resolva completamente os nossos problemas. Como se fosse uma varinha mágica, né? Desse um toquezinho assim, os problemas desaparecessem. Pode ser que você vai chegar na segunda-feira, você vai ter os mesmos problemas que você tinha na sexta. Mas a palavra de Deus, ela vai te dar ferramentas, ela vai te dar instrumentos, para que você possa então vencer cada um dos desafios. A palavra de Deus, ela vai te ajudar a olhar para a tua situação, para a tua dificuldade de uma forma diferente. Você tem que entrar essa segunda-feira, você tem que começar a segunda-feira sabendo que você é mais do que vencedor, sabendo que Deus está ao seu lado. E se Deus é por você, quem será contra você? Você tem que saber que ao teu favor está o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele entra em guerra em favor das pessoas que decidem viver pela fé. Mas nós não podemos retroceder. Nós temos que lutar. Jesus, nessa parábola aqui, ele vai falar sobre esta viúva. Esta viúva que estava precisando de ajuda. Aqui, Jesus usa uma parábola. Uma parábola o que é? É uma forma de nos ensinar algo real. Uma parábola é uma história que Jesus contava, e muitas vezes ele fez isso para tentar chamar a atenção dos seus ouvintes, para tentar conquistar a mente deles,
para que eles pudessem entender princípios espirituais. E nessa parábola, o que ele vai dizer aqui? Que nós precisamos orar e não desfalecer. Esse desfalecer está relacionado ao quê? Desfalecer está relacionado à fé, tá? Então eu preciso orar e não posso perder a minha fé. Porque tem pessoas que estão orando há muito tempo. Mas eu te pergunto, será que é possível a gente orar sem fé? Será que é possível? Sim ou não? Será que é possível orar sem fé? É possível, gente. É possível. Tem pessoas que oram, às vezes, de uma forma religiosa. Elas oram como que dizendo, olha, a minha parte eu fiz, eu orei, olha, eu estou orando todo dia. Mas, queridos, não basta somente orar, nós precisamos orar com fé. Tem pessoas que elas oram e acabam a oração, elas já voltam a reclamar da sua situação, da sua dificuldade, porque elas não acreditam que de fato Deus está ouvindo a oração delas. Então, por conta disso, a oração dela não tem o seu resultado. Então Jesus falou, olha, existe uma necessidade de orar sem desfalecer, ou seja, orar sem perder a fé. Eduardo, como que você chegou nessa conclusão acerca da fé? É justamente o que ele está dizendo no versículo 8 aqui, porque você vai perceber que depois de Jesus contar a parábola, ele vai falar o que está por detrás dessa parábola, o que ele quer deixar claro. Então ele vai dizer aqui, que havia numa cidade um certo juiz. Esse juiz aí não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele está falando sobre uma pessoa má, uma pessoa que não tinha fé no coração, ela não temia a Deus, ela não respeitava homem algum, ela levava a vida dela de acordo com a sua razão, ela acreditava que a sua posição deixava ela numa garantia onde nada poderia abatê-la. Tem pessoas assim, né? Tem pessoas que se acham donas da razão, pensam que são deuses e às vezes ignoram as pessoas que precisam de ajuda. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa, gente. Nós precisamos ser pessoas acessíveis, nós precisamos estar dispostos a ajudar as pessoas, porque hoje pode ser que eu esteja numa posição que eu possa ajudar, mas pode ser que amanhã eu esteja numa posição como da viúva, que eu preciso de ajuda. Então Jesus está falando que existem pessoas assim. Existem pessoas que são más, que não respeitam a homens, que não temem a Deus. Então isso aqui é uma realidade, não é? Jesus está falando sobre coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é? E ele fala que também, por outro lado, havia também naquela mesma cidade uma viúva. E essa viúva, ela estava precisando que uma causa na justiça fosse liberada. Eu não sei se o adversário dela aqui era o INSS, né? Que ela estava precisando receber a aposentadoria dela. Eu não sei se essa causa na justiça aqui, o adversário dela era o governo, ou se o adversário dela era uma casa que ela perdeu e ela precisava reconquistar essa casa, ela precisava de uma liberação de uma herança. Não sei qual era o caso aqui dessa viúva, mas ela tinha uma causa na justiça e ela precisava que essa causa fosse julgada. E aí então, Jesus nos ensina aqui que por algum tempo, quanto tempo você pode imaginar aqui? Você imagina que isso aqui aconteceu quanto tempo? O que você acha? Nessa parábola não diz, mas diz que há algum tempo. Quanto tempo você acha que ela pediu ajuda aqui desse juiz? Um dia? Não um dia, porque é dia e noite, né, que ela clamava ajuda desse juiz. Então nós podemos dizer que é mais de um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Tem causas na justiça que demoram aí até 5, 10 anos, 15 anos, não é isso? Não é isso, futuro doutor Tiago? Tem causas na justiça que demoram. E ela, o que ela fazia? Ela encontrou, porque o juiz morava onde? Morava na mesma cidade. Então ela encontrou com o juiz. E eu fico imaginando aquele juiz, ele ia no supermercado e aquela viúva, juiz, sou eu, a viúva, lembra de mim?
eu estou precisando que o senhor julgue minha causa. Juiz, tem misericórdia, me ajuda. Aí daqui a pouco o juiz ia no açougue. Aí quem estava lá? A viúva. Juiz, lembra de mim? Julga a minha causa. Ela morava na mesma cidade. Então, pode ser que em muitos lugares que ela sabia que ele estaria, ela ia de encontro a ele, porque ela queria ajuda. Ela estava precisando de ajuda. Não era uma coisa que podia deixar para depois. Tem coisas que a gente precisa, mas não muito. Tem pessoas que às vezes estão precisando de uma cura, mas elas já se acostumaram a viver à base de remédio. Então elas pedem a cura a Deus. Mas se forem curadas, amém. Se não forem curadas, eu estou me virando com os remédios. Tem pessoas que estão pedindo a Deus uma resposta financeira. Senhor, me ajuda na vida financeira. Mas se vier a ajuda financeira, amém. Se não vier, eu vou me virando com aquilo que eu vou ganhando. Eu vou fazendo alguns ajustes. Então tem pessoas que estão clamando a Deus, mas se não der certo, elas vão se virando. O fato é que essa mulher aqui, parece que ela não tinha opções, não tinha como ficar esperando, não tinha um plano B. Então o que ela decidiu fazer? Onde o juiz estivesse, ela ia atrás do juiz. E aí então Jesus vai dizer aqui, que esse juiz que não respeitava aos homens e nem temia a Deus, chegou a determinado momento que ele falou assim, olha, peraí, versículo de número 5, todavia, como esta viúva me molesta, você vê que não era uma vez ou outra, né? Ela já estava se tornando uma pessoa incômoda, uma pessoa chata, né? Aquela pessoa que está toda hora, já imaginou, sabe aquela pessoa que fica mandando WhatsApp para você, enquanto você não responde, aquela pessoa que fica mandando mensagem, e hoje o WhatsApp incomoda, às vezes você está conversando com alguma pessoa e fica chegando recadinho, essa mulher, se ela tivesse WhatsApp, o fato é que ela estava molestando o juiz. E aí então, Jesus vai usar essa cena aqui para nos ensinar, porque o juiz vai dizer assim, olha, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, eu vou fazer justiça para ela, porque não está dando. Ela está me molestando, ela fica toda hora na minha cabeça, toda hora ela vem pedindo essa ajuda. Só que ela está sendo tão insistente que eu vou ajudar ela. E aí então Jesus, ele vem, olha, vocês estão comigo nessa cena? Você conseguiu meditar nisso tudo aqui que eu te falei? Você conseguiu fazer uma cena aí na sua mente? Aí então Jesus agora ele vem para mostrar para a gente o que nós devemos fazer. Então ele fala assim, ele vai comparar o juiz a Deus. De um lado nós temos uma pessoa que era uma pessoa que não temia a Deus e não respeitava os homens. E do outro lado nós temos Deus. Deus é bom, Deus, Ele tem um respeito pela sua palavra, Deus honra a sua palavra. Queridos, tem pessoas que não honram a sua palavra, e às vezes a gente pensa que todo mundo é assim, mas de um lado tem uma pessoa que não é temente, é injusta, é uma pessoa que desrespeita os outros, mas do outro lado nós temos Deus. Jesus, ele quis dar esse exemplo aqui para mostrar a diferença, gente, que existe entre essas duas pessoas. De um lado, pessoas más, pessoas injustas, pessoas que se acham deuses, sem ser deuses, mas que acham que estão no controle. Do outro lado você tem Deus, e Deus é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, mas Ele nos ama, Ele olha para mim e para você com carinho, Ele olha com um olhar de ternura, de misericórdia, e Ele é justo. Então, para que nós possamos ter uma oração de fé, nós temos que saber com quem nós estamos falando. Esse juiz era mau, esse juiz não temia ninguém, não temia Deus, não respeitava ninguém, mas do outro lado você tem que entender, eu tenho que entender, que Deus não é assim. O nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Deus não mente, Deus não volta atrás com a sua palavra. E Jesus está falando aqui assim, olha, e Deus,
não fará justiça aos seus escolhidos? Ou seja, você que está pedindo algumas coisas a Deus e já faz algum tempo, se essa mulher pediu para esse tipo de pessoa e ela foi atendida, quem dirá você que está pedindo a um outro tipo de pessoa? Você está pedindo a Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Se essa mulher insistiu a um homem desta qualidade, quem dirá se você direcionar as suas petições a Deus? Ele diz assim, olha, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, esse tardio aqui, tem um ditado aí no mundo que diz assim, Deus tarda, mas não, já engasguei aqui, Deus tarda, mas não falha. Isso é verdade? Deus não tarda, é porque a nossa ansiedade muitas vezes nos faz pensar que Deus está demorando. A nossa ansiedade muitas vezes nos faz pensar que Deus se esqueceu da gente, que Deus não está interessado em me ajudar. Jesus está falando, olha, se este homem julgou a causa dessa mulher, quem dirá o nosso Deus? Quem dirá o vosso Pai Celestial? Ele não fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Você vê que Jesus nessa parábola ele está ensinando sobre o dever de orar sempre. Às vezes nós oramos, mas não oramos tanto quanto devia. Essa mulher tinha essa petição como muito importante na sua vida, por isso ela clamava dia e noite. Então aquilo que é importante na minha vida, aquilo que tem sentido, aquilo que realmente tem relevância na minha vida, vai me fazer orar de dia e de noite. Nós temos a situação que nós temos orado a Deus pela vida da Patrícia, cunhada do Cristiano, temos orado sempre, não é isso, Cris? Tem muitas pessoas orando, mas por quê? Porque é algo muito importante para nós. Para uma mãe que tem os seus filhos nas drogas, ela não vai orar uma vez ou outra, ela vai orar de que maneira? Ela vai orar de noite. Para um homem que está desempregado, ele precisa de uma porta de emprego para sustentar sua família, o que ele vai fazer? Ele vai orar de que maneira? De noite. Às vezes você tem na sua família alguma pessoa que não se converteu a Jesus, e você tem um entendimento que se essa pessoa não se converter a Jesus, ela pode ir para o inferno. Então você vai orar pela salvação dela de que maneira? De dia e de noite. Porque você está decidido em receber a resposta de Deus. E Jesus ele vai falar que, ainda que você tenha Deus como tardio, eu posso ter Deus como tardio, mas olha o que diz aqui no versículo de número 8, digo-vos que depressa, ou seja, ele vai tardar? Não, a Bíblia fala que ele depressa. Tem pessoas que estão orando e falam, Senhor, eu estou com pressa, Senhor, envia a tua palavra velozmente, que ela venha, sabe, mais do que na velocidade da luz. Eu preciso de uma resposta urgente, Senhor, eu preciso rápido, é para ontem, Senhor. Senhor, não é que eu estou ansioso, é porque eu preciso demais. Tem situações na nossa vida que às vezes a gente tem Deus por tardio por conta de alguns minutos. Você vê que Marta e Maria, quando elas chegam diante de Jesus, elas falam, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado 4 dias antes, o Senhor teria encontrado Lázaro vivo. Mas Jesus chegou depressa. Porque o depressa de Jesus não é o depressa nosso, né? O depressa, às vezes, para nós, é chegar antes do problema crescer. Mas não importa o tamanho que esteja o problema, o depressa de Deus, ele chega e ele resolve a situação, independente de que momento essa situação se encontra. Tem situações que a gente já considera que já não tem mais jeito, como Marta e Maria falaram, olha, o Senhor chegou, mas agora, se também não tivesse chegado, não ia fazer muita diferença, porque agora já foi, né? Mas nós precisamos orar, independente. Eduardo, eu precisava de uma resposta de Deus antes do meu nome ser negativado. Agora que já foi. Mas Deus,
ele chega depressa. E não importa se o nome foi negativado, não importa se houve um óbito, não importa, Deus ele pode ressuscitar mortos, Deus pode reverter um quadro de vergonha em um quadro de honra, Deus pode curar uma enfermidade que já esteja diagnosticada como sem volta. Deus pode. O depressa de Deus é diferente do nosso depressa. Nós clamamos, essa mulher clamava, mas aquele juiz fez a justiça para ela, julgou a causa dela, e essa mulher recebeu aquilo que ela precisava. Você vai receber também aquilo que você precisa, mas você precisa, de acordo com o ensinamento de Cristo, orar de dia e de noite. Ou seja, você precisa priorizar aquilo que você quer em oração. E ele diz assim, na continuidade desse versículo: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então ele faz aqui uma menção que a oração, ela precisa estar compartilhada com a fé. Porque essa mulher, ela não somente pedia, mas ela acreditava. Acreditava em quem? Em uma pessoa que não temia Deus e não respeitava os homens. E você acredita em quem? E este Deus, ele, o que ele é? Ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele não tarda, ele não falha, ele não mente, ele não se arrepende, ele é pastor, ele é pai, ele é advogado, ele é juiz, ele é Senhor. Meus amados, nós temos que orar a Deus sabendo de fato quem Ele é. Quando o Senhor voltar, Ele encontrará fé na terra. A nossa fé, ela é desenvolvida dia a dia. E os problemas que nós vivemos nesta vida, eles nos fazem usar a nossa fé a todo momento. A nossa fé para com Deus é muito importante, porque a Bíblia fala lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe e Ele se agrada da minha e da sua fé. Agora, os problemas que nós vivemos, você percebe que eles muitas vezes nos forçam a usar esta fé que está dentro de nós. Para servir a Deus, muitas pessoas dizem que têm fé em Deus. Tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus. Mas você percebe que é no momento que chegam os problemas que a gente vai verificar se realmente a gente acredita em Deus ou não. Então, os problemas, eles não são de todo ruins. Às vezes a gente pensa assim, eu poderia viver uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas você percebe que na hora que os problemas chegam, são os momentos que eu acabo, por conta dessas dificuldades, tendo que buscar ainda mais a ajuda de Deus. O povo de Israel, ele viveu momentos muito difíceis na sua trajetória. Lá na terra do Egito, eles estavam lá, sendo maltratados, trabalhando serviço escravo, trabalhando a troca de comida, sendo açoitados. Era um povo que estava clamando a Deus, porque estava vivendo um momento de dificuldade terrível. E Deus, a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do seu povo que estava sofrendo na terra do Egito, e Deus decidiu vir ajudar o seu povo. Sofrimento, queridos, ele nos ensina muitas coisas. Esta mulher, ela estava sofrendo, ela precisava de ajuda, e por isso ela decidiu clamar de dia e de noite, e ela tinha uma fé em seu coração que a motivava a continuar clamando a Deus, clamando a este homem, E Jesus ensinou que a nossa fé, ela precisa nos motivar a continuar orando, aconteça o que acontecer, quer eu tenha Deus por tardio, quer Deus esteja sendo depressa. Eu não sei, pode ser que muitas vezes você ora por uma situação, por uma necessidade. Tem pessoas que oram e naquele mesmo instante o milagre já acontece. Tem outras pessoas que oram e de repente o milagre demora a acontecer aí 10, 15 dias, 1 mês, 2 anos, 10 anos, 20 anos.
Mas se você tem isso como uma prioridade na sua vida, não desista. Se você tem isso como uma prioridade na sua vida, não desista, porque a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje à noite, quando Ele voltar, Ele vai encontrar fé na minha vida e na sua vida? Diante desse cenário mundial, aonde está a nossa fé? Diante dessas dificuldades que nós temos vivido, onde está a nossa fé? Ela ainda existe? Porque lá em Tiago a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. Não adianta simplesmente eu falar que tenho fé e eu não oro mais. Eu tenho fé, mas a minha fé, ela está aqui no meu coração. A fé, ela não pode estar somente no coração. Ela precisa ser exteriorizada pela boca. Lá no Salmo 116, verso de número 10, o salmista diz assim: eu criei, por isso eu falei. E Paulo repete isso lá em 2 Coríntios. Lá em 2 Coríntios 4,13, Paulo fala assim: olha, eu criei, por isso eu falei. Então toda pessoa que acredita, ela precisa falar. Toda pessoa que acredita, ela precisa confessar aquilo que está no coração dela. E isso em todas as áreas. Lá em Romanos capítulo 10, verso de número 9, está escrito assim: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E aí então no versículo 10 ele diz assim: visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então, o meu coração, ele é um instrumento de justiça que Deus usa. Eu preciso crer com o coração e confessar com a minha boca. A fé, queridos, ela fala. A fé, ela materializa no mundo físico aquilo que o seu coração tem como verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus também nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus nos ensinou que o homem bom, do seu bom tesouro, o seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, o seu coração, tira coisas más. As palavras que eu digo, elas testificam se eu acredito ou eu não acredito em Deus. Não estou falando para você julgar ninguém, porque só existe uma pessoa que nós podemos julgar, e essa pessoa, esse cara sou eu. Pode ser que essa pessoa seja você, pode ser não, é você. Você tem direito de julgar somente a você mesmo. E você parar para pensar nessa noite, o que é que você tem falado? O que você tem confessado? Será que eu desisti de orar pelos meus objetivos? Ou eu tenho orado, mas não tenho acreditado que realmente Deus pode resolvê-los? Ou será que eu orei somente por algum tempo e depois desisti? Ou será que eu nem lembro mais qual é o objetivo da minha oração? Essa mulher, ela tinha um objetivo. O objetivo dela era: juiz, julga a minha causa contra o meu adversário. Ela tinha um motivo, ela tinha uma petição. Outro dia, conversando com um advogado acerca de petições na justiça, e ele falava assim: Eduardo, tem advogados que montam muito bem uma peça, e nessa peça eles colocam todos os artigos que dão base para ele poder ganhar aquela causa. Então eles mencionam vários artigos que sustentam aquela causa na justiça, mas o maior problema é que tem advogados que, quando chegam na hora de pedir, ele fala sobre a situação do processo, ele coloca ali os artigos que dão sustentação para aquela ação, mas depois, na hora de pedir, tudo bem, o que você quer? Aí então eles se perdem, e aí então o juiz,
tem que indeferir aquela ação. Por quê? Não adianta simplesmente você ter uma situação, você colocar os artigos que te dão base, se você não sabe o que você está pedindo. Você percebe que no mundo espiritual não é diferente? Você tem uma situação que você vai diante de Deus, Ele é o juiz. Você pega a Bíblia e você seleciona vários versículos, e parece que às vezes a gente está pregando para Deus, né? A gente fala: Senhor, de acordo com como está escrito lá em Efésios 1:3, o Senhor me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E Senhor, de acordo com como o Senhor determinou lá em Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, de acordo com como o Senhor falou lá em Filipenses 4:19, o Senhor é meu Deus que supre as minhas necessidades. A gente fica pregando para Deus, né? E depois de fazer uma bela pregação, Deus fala assim: e o que você quer? Você tem um problema, você citou todas as bases bíblicas para que eu possa te atender. Agora eu te pergunto: o que você quer que eu te faça? Então, em nome de Jesus, amém. O que você quer? O que você quer? Ah, Senhor, eu queria. Não quer mais? Tem aquela historinha, né, que eu ouvi o pastor Gilmar contava essa historinha, de um homem que chega diante de Deus. Ele precisava muito ter um automóvel para poder ir trabalhar, e ele começou a pedir a Deus: Senhor, me dá um automóvel, Senhor, preciso tanto de um automóvel, eu tenho uma dificuldade, Senhor, para ir trabalhar, ir e voltar, às vezes para esperar o ônibus demora, eu chego atrasado, tenho uma dificuldade, eu preciso tanto de um carro, Senhor, vai me ajudar no trabalho, vai ajudar para com a família também, Senhor, me ajuda. E aí então ele começava a orar, e aí Deus do céu ouvia a oração, aí falava para o anjo: anjo, ó, pega um carro, é um carro de acordo com como ele pediu, e leva este carro de encontro ao meu filho. Só que quando o anjo estava chegando com o carro, o que acontecia? Essa pessoa não perseverava na oração, e ela mudava, porque ela achava que Deus dar um carro para ela era algo muito difícil. Então ela falou: Senhor, se não der um carro, Senhor, dá uma moto. Aí o anjo acabava de chegar com o carro para ela, aí ela fala: Senhor, dá uma moto para mim, Senhor, o que eu quero é uma moto. Aí o anjo voltava para o céu, falou assim, voltou de carro para o céu, falou assim: ó, Senhor, ele não quer carro, ele quer moto. Eu cheguei lá e o Senhor pediu para atender a oração, mas eu fui com o carro, chegou lá e não queria carro, ele queria moto. E aí então o Senhor falou: então dá a moto para ele, pega a moto aqui no céu e leva lá para ele. E aí então o anjo vinha e falou: vou acelerar agora, né? E vinha com a moto para a terra, chegava na terra, aí o rapaz não estava aguentando esperar de ansiedade: Senhor, se não der a moto, pode ser uma bicicleta, Senhor, a bicicleta já me satisfaz, Senhor. E aí então o anjo chegou e ele estava orando agora pela bicicleta. Ele falou: não pode ser, vou voltar. E voltou com a moto. Senhor, o que ele quer é uma bicicleta. E aí então o Senhor falou: então volta com a bicicleta e dá a bicicleta para ele. Aí então quando ele chegou, ele falou: Senhor, se está muito difícil a bicicleta, faz o seguinte, faz o meu patrão aumentar o meu vale transporte. E queridos, olha, espero eu que ele tenha recebido o aumento no vale transporte, porque uma pessoa que muda desse jeito era capaz até de ficar desempregado e não ia ter nem problema mais para ir para o trabalho. Tem pessoas que mudam tanto e elas ficam limitando o poder de Deus, porque acham que aquilo que pediram é algo difícil demais para Deus fazer. Aquela mulher, ela encontrou no juiz uma pessoa que poderia resolver o seu problema, então ela não desistiu, ela pediu: julga a minha causa. Meu irmão, seja claro no que você quer. Você tem uma situação, você tem a Bíblia que te dá respaldo, a Bíblia, ela alimenta a sua fé, a Bíblia, ela não faz a sua fé naufragar, não. A Bíblia, ela alimenta a sua fé. A Bíblia, Jesus disse lá em Mateus 4, verso 4, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia é alimento para o nosso espírito. A Bíblia, ela é força espiritual. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro, gostaria de ler com você esse versículo. Vai lá comigo em 1 Pedro, se você puder, abra rapidinho, nós já estamos indo para o final dessa mensagem. Esse versículo aqui é um versículo lindo, eu gostaria que você colocasse os teus olhos nele. Diz assim no versículo de número 5, 1 Pedro capítulo 1, verso de número 5:
diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Em outras versões diz assim: estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. No versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por algum pouco contristados com várias tentações. Meu irmão, ele está falando que pela fé nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação. E por um pouco de tempo, a Bíblia fala que a salvação é para o último tempo, ou seja, existe um último momento onde a salvação vai se revelar na nossa vida. A salvação que nós recebemos, ela já é garantida pela fé. Porém, nós vamos experimentar essa salvação de fato no último dia. O último dia pode ser para mim e para você no dia da nossa partida deste mundo. Então esse é o nosso último dia, não é? Então nós já vamos, partindo deste mundo, já vamos começar a experimentar a salvação eterna em Cristo Jesus. Ou o último dia pode se referir também em relação ao arrebatamento, porque o arrebatamento fala sobre o último dia, onde Cristo virá buscar a sua igreja. Mas quer via arrebatamento, quer via morte, a Bíblia fala que nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação. E é mais um pouco de tempo, meu irmão. E a Bíblia fala que aquele que há de vir, ele virá e não tardará. Enquanto isso, a minha salvação não se manifestar, Deus tem uma salvação para mim, para todas as áreas da minha vida. E esta salvação foi a salvação que chegou na casa da viúva, que chegou na vida dela. E é a salvação que de repente você pode estar precisando. Senhor, a minha salvação quanto à eternidade, eu sei que já foi garantida e eu vou experimentar ela, quer quando eu partir deste mundo, eu vou experimentar já da salvação, ou então também, quando na volta de Cristo, eu vou experimentar dessa salvação eterna. Que agora a gente já é salvo, mas essa salvação, a gente não percebe ela na sua plenitude, porque ainda estamos neste mundo. Você e eu já somos salvos, amém? Mas a eternidade é a próxima fase. Nós já estamos aqui participando da salvação, mas a eternidade é um próximo passo que a gente vai usufruir. Mas eu quero te dizer que antes dessa eternidade chegar, quando nós estivermos com o corpo transformado, quando nós estivermos frente a frente com o nosso Deus e Pai, Deus quer te ajudar, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente. Se você orar sem cessar, como essa viúva fez, e se você não desfalecer na fé, Deus vai te atender. Tem pessoas que falam assim: Eduardo, então eu vou orar e vou crer. Até quando? O segredo aqui dessa viúva, sabe qual foi? O sim do juiz. Quando o juiz falou assim: ó, pode parar de pedir, que eu vou julgar a sua causa. Aí ela precisava continuar molestando o juiz? Ela precisava continuar indo atrás dele? O que ela precisava fazer? Agora era confiar, porque se ela pediu e ele disse o sim, ele era injusto, ele não temia a Deus e não respeitava os homens, mas ele não ia voltar com a palavra dele. Da mesma forma, Deus não volta com a sua palavra. O que nós precisamos é um sim de Deus. Você vai orar com fé, e Deus vai falar: olha, filho, eu estou te dando essa moto, ou melhor, estou te dando o carro. E aí então você vai parar de orar e você vai ficar agradecendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor já disse um sim, o anjo já saiu do céu, está vindo com o carro em minha direção, eu não vou mudar minha oração, porque o Senhor já falou comigo, então eu vou esperar o carro chegar. Eu já vou até tirar minha carta de carro, porque o carro está vindo. Ou se é a moto, ou se é a bicicleta, ou se é a cura, ou se é a libertação. O que você precisa? Se você fizer a sua petição de uma forma clara, se você pedir um pão, você vai receber pão. Se você pedir peixe, você vai receber peixe. Se você pedir ovo, você vai receber. Porque Jesus falou que aquele que pede pão não receberá uma pedra. Se pedir peixe, não vai receber um escorpião.
Se você pede pão, você recebe pão. Se você pede peixe, você não vai receber uma serpente. Se você pede um ovo, você não vai receber um escorpião. Se você pede o Espírito Santo, você não vai receber um demônio. O que você pede, você recebe. Vamos orar? Fiquem em pé, então, vamos orar ao Senhor. Gostaria de te ajudar nessa oração. Eu vou começar a orar aqui. Eu gostaria que você orasse comigo, pedisse a Deus. De repente você pode falar: Eduardo, eu nem tenho pedido nenhum para fazer a Deus, minha vida está tudo tranquilo. Mas então peça por alguma pessoa que você sabe que tem uma situação que precisa ser resolvida. Ou se for você, peça por você. Ou se você percebe que o mundo está precisando também de um auxílio emergencial, e não estou falando sobre dinheiro, estou falando de libertação desta enfermidade terrível, de cura, então peça também a Deus por isso. Seja qual for o nível, se for individual, se for coletivo, se for a nível mundial, peça a Deus e Ele vai nos atender. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Pai, às vezes nós pedimos um dia ou outro e muitas coisas nós até esquecemos de falar novamente com o Senhor. E parece que tem coisas que não são tão importantes para nós. Pai, ou às vezes não estamos dando a devida atenção para essa situação. Mas, Senhor Deus, nesta noite nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Estamos decididos a não mudar a nossa direção, porque não limitamos o seu poder. Nós não limitamos o teu agir nesta terra, Senhor. Pai, se nós pedimos o Isaac, nós não vamos nos contentar, Senhor Deus, com Ismael. Nós não queremos, Senhor Deus, o fruto da nossa força, nós queremos o fruto da fé. Nós queremos, Senhor Deus, um milagre em nossas vidas. Para tanto, Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do Senhor, nós clamamos pela tua ajuda, nós clamamos pelo teu poder, Senhor Deus. Pai, nós temos pedido aqui neste lugar pela vida da Patrícia, pela cura da tua filha, pela libertação desta enfermidade terrível, Senhor, e nós continuamos clamando, até que o Senhor diga um sim para nós, Senhor, que o Senhor está curando ela, que o Senhor está tocando na vida dela, Senhor, porque ela é muito preciosa para nós, ela é valiosa para nós, Senhor Deus, e nós continuamos orando, pedindo cura, Senhor, a Patrícia, Senhor, cura esta vidinha em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos ver, Senhor Deus amado, um milagre, para que toda a família se alegre, Senhor, toda a família bendiga o teu santo nome, porque até a medicina vai declarar que um milagre foi feito nesta casa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai, por todas as pessoas que estão aqui nesta noite, por aquelas que nos acompanham via live, Senhor, pessoas que estão com causas impossíveis, pessoas que estão com situações, Senhor Deus, que não sabem mais o que fazer, não sabem mais que direção tomar, e elas pedem a justiça, elas estão pedindo por causas, Senhor Deus, que são impossíveis aos olhos humanos, mas, Senhor, o Senhor opera em meio às impossibilidades humanas. O Senhor, Pai, é o Deus que pode todas as coisas. Os deuses falsos, Senhor, eles são limitados, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Nós não estamos prostrados diante de uma imagem, nós não estamos entregando a nossa oração a um Deus humano, nós estamos entregando ao Deus ressurreto dentre os mortos, Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus, o verdadeiro Deus, e a vida eterna é através do nome do Deus vivo, o Deus ressurreto que nós clamamos. Senhor, atende a nossa oração, atende o nosso pedido, porque está escrito que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em o nome do Senhor Jesus, será feito, e nós clamamos. Senhor, atende as orações feitas neste lugar, nesta noite, atende as orações feitas em cada casa, em cada lar, Senhor, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, Senhor, e pedimos, Pai querido, para que o Senhor traga no coração de cada filho do Senhor esta resposta, esta certeza, esta fé no nosso coração, porque quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, quando o Senhor voltar, com certeza o Senhor vai encontrar fé no nosso coração, porque nós decidimos viver pela fé e não retroceder, Senhor. Muito obrigado, Pai,
Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo, e porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo, Senhor, esta certeza, ela já veio, esta certeza, esta confirmação já veio em nosso coração, Senhor Deus, e cada um vai dar o testemunho desta certeza, desta fé que foi creditada a nosso favor nesta noite, através da Tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, e aqueles que creem, digam amém. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos estar encerrando agora a nossa transmissão no Facebook. Que os nossos irmãos do Facebook sejam abençoados pelo nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te dê uma semana de vitória, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Quando puder nos fazer uma visita, venha, nós estamos aguardando vocês. Você que está assistindo as ministrações, deixe o seu comentário. Se você gostou, curte a mensagem e compartilha, queridos, compartilha, porque a nossa visão, nós não somos profissionais da internet, nós queremos entregar uma palavra de fé e esperança ao coração das pessoas que estão precisando, tá bom? Que Deus te abençoe e tenha uma linda semana em nome de Jesus.